Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o final de semana para vocês? Falei para a tia Verônica, o final de semana de tia Verônica foi muito bom. Tia Verônica fez muitas coisas no final de semana. Olha só, crianças, e vocês? O que vocês fizeram? E aí, comeram muitas coisas deliciosas que a mamãe fez, a mamãe ou a vovó e até mesmo o papai. O papai também vai para a cozinha para fazer alguma coisa, ó, bem gostosinha para podermos comer. E aí, foi tudo legal? Foi tudo tranquilo? Então vamos lá. Olha só. Então, ó, mais uma semana está começando hoje. Vamos agradecer Papai do Céu por essa semana que ele nos está concedendo? Vamos lá? Então, ó, eu quero que todos vocês fechem os olhinhos e vamos agora agradecer a Papai do Céu. Vamos lá, crianças? Senhor amado, eu quero te agradecer, Pai Santo, por mais uma semana que está começando hoje, Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, de estar com os meus alunos, Pai amado, para poder estar ensinando e também aprendendo juntamente com eles, Deus amado. Que essa semana, Senhor, venha ser semanas, Pai, de muito aprendizado, venha ser uma semana de muito aprendizado, Pai amado, e que, Senhor, tudo possa correr tranquilamente, Senhor. Então, desde já, Pai amado, eu entrego todos esses dias em suas mãos e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. É isso aí, crianças, que possamos ter uma semana bem tranquila, com conteúdos assim, ó, que vocês possam entender tudo de forma leve, e que se também não entender do jeito que a tia Verônica falou, né, através do vídeo, façam uma chamada de vídeo para mim, não é isso? Liga para a tia Verônica que eu tô aqui para explicar para vocês, ok? Olha só, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2020. A semana o tempo tá voando, não é, crianças? E hoje, olha só, nós vamos ter a nossa disciplina de português. Nós vamos falar um assunto legal aqui na nossa disciplina de português. Olha, tia Vera que já falou da disciplina, esqueceu de falar o nosso versículo? E aí? Antes de falar sobre o versículo, vocês gostaram do culto? O culto foi legal, não foi, crianças? Então é isso aí. Aí teve a história do culto. Nós agora fizemos a nossa oração também dentro da nossa sala. Então agora, ó, vamos ler o nosso versículo que vai acompanhar a gente durante a nossa semana toda. E o versículo se encontra em Salmos 40, no versículo 4, que diz assim: Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Como é feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor. Então que possamos, ó crianças, colocar toda a nossa confiança no Senhor. E se nós fizermos isso, aí sim nós vamos ser felizes. Porque o Senhor Jesus, Ele vai dar pra gente tudo aquilo que for bom. Tudo aquilo que Ele acha que nós merecemos, Ele vai ali e vai dar pra gente, não é isso? Então vamos pôr a nossa confiança no Senhor e assim nós vamos ser felizes, não é isso? Olha só, agora o nosso conteúdo de hoje vai estar lá na página 59, então corre lá, pega o livro de vocês, porque daqui a pouco a gente vai começar a leitura. Tia Verônica já faz a leitura e já começa a explicar o assunto, então corre lá e pega o livro de vocês para nós podermos fazer a nossa leitura. E vamos falar hoje sobre organizando o texto. Como é que a gente pode fazer esse texto? Como que a gente pode produzir esse texto? Nós vamos aprender hoje. Nós já falamos, não foi? Sobre o parágrafo, e nós vamos aprender hoje o que cada parágrafo tem que ter em um texto. Então vamos lá para a nossa leitura? Página 59. Organizando o texto. Ao escrever um texto, é preciso organizar as informações que o compõem. Normalmente, elas são organizadas em 3 partes principais. A primeira parte que vamos falar vai ser o início. A primeira coisa que deve ser feita é apresentar o tema do texto, apresentar sobre o que você quer falar. Há temas muito variados: jogo de xadrez, animais de estimação, a importância da vacina e muitos outros. Apresente o tema em uma frase simples. Nessa frase, você pode destacar um aspecto interessante do tema. Essa é uma forma de despertar a curiosidade de quem lê e também de prender a atenção do leitor. Veja o exemplo do nosso texto. Já no início, o que ele mostra de interessante sobre o xadrez? Vamos ver? Então, no parágrafo 1 diz assim: o jogo de xadrez é a disputa entre 2 reinos. Então, já começou falando aqui, ó, sobre o jogo de xadrez. Cada um deles tem peões, bispos, torres, cavalos e, como todo reino que se preze, um rei e uma rainha. Então aqui, ó, no primeiro parágrafo,
ele já apresentou o tema que foi sobre o jogo de xadrez. E ele colocou de uma forma que realmente vai despertar a curiosidade e também prender a atenção sobre o leitor, ainda mais para quem não entende sobre o xadrez. Crianças, aqui nessa partezinha amarela está dizendo assim, ó, escreva aqui um tema de seu interesse. Aí vocês podem estar escrevendo aqui, ó, qual é a temática que vocês se interessam. Não é para vocês escreverem o texto, não. É só para escrever aqui, ó, qual é o tema que vocês queriam escrever, que vocês têm interesse. Olha só aqui, ó, há temas muito variados. Jogo de xadrez, animais de estimação, a importância das vacinas e muitos outros temas. Então, vocês podem colocar aqui, ó, sobre a importância da escola, a família, qualquer tema que vocês quiserem escrever, vocês podem escrever aqui, ó, nesse espaçozinho que tem abaixo desse quadradinho amarelo. Página 60. Vamos falar agora sobre a parte do meio. A segunda parte é o espaço para apresentar informações que enriquecem o texto. Nela, explicamos com mais detalhes o parágrafo de início. Para fazer isso, é preciso pesquisar. Consulte os livros, as revistas, as enciclopédias, os dicionários e outras fontes para conhecer mais sobre o tema. Escolha algumas das informações mais importantes relacionadas ao primeiro parágrafo. Use-as no texto. Então, aqui na parte do meio, nós vamos precisar de informações que vai enriquecer a nossa temática, não é? Que vai enriquecer aquilo que nós queremos falar. Então, no parágrafo 2, vai dizer assim, já temos informações que vão enriquecer o nosso texto. Vamos ler agora o parágrafo 2, que diz assim, nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o reino adversário, mas também proteger as próprias peças. Para isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do outro jogador. No final, vence quem deixar o rei adversário encurralado. Então aqui, ó, vocês perceberam que nessa nossa leitura, nós vemos, ó, informações que enriqueceu o texto. Olha só, vai dizer que o jogador deve atacar o reino adversário, vai vencer quem deixar o rei adversário encurralado, que é importante criar estratégias. Então, foram coisas que foram enriquecendo o nosso texto. Agora, vamos para o fim, que é a última parte, ó, de uma produção textual. Escreva uma frase que apresente uma ideia de fechamento, uma ideia que você vai terminar o seu texto. Ó, sobre o tema que você abordou, a ideia principal. Pense em uma maneira criativa de finalizar o seu texto, de forma que todos percebam o que há de interessante no tema escolhido. O que vai ser de interessante nesse jogo de xadrez? Vamos ver o parágrafo 3? Com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Olha só. Então aqui, ó, pegou várias informações e quando foi no fechamento dessa ideia do jogo de xadrez, olha só o que o autor coloca. Com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Então, ele colocou tudo isso aí, ó, como uma ideia para ele poder fazer o fechamento do texto dele. Então, nós vimos, ó, o início, o meio e o fim. Daqui a pouco nós vamos explicar mais sobre essa produção textual, ok? Então, agora, vamos para a página 61. A parte amarela está dizendo assim, olha só. Deus, ao criar o mundo e tudo, deu ao homem algumas características especiais. Entre elas, a capacidade de se comunicar por meio da fala e de usar a criatividade para inventar algumas maneiras de se divertir, estimular a atenção e a inteligência. Então, o texto também, não é, crianças? É uma forma da gente se divertir. Vai estar estimulando a nossa atenção, a nossa inteligência. Quando estamos produzindo o texto, nós viajamos naquele texto que nós estamos fazendo, não é isso? Então, tudo isso, ó, graças a algumas características especiais que o nosso Criador nos deu. Vamos ver o que nós aprendemos? Olha só. Que parágrafo é cada um dos blocos de informação que formam um texto?
O texto informativo tem o objetivo de apresentar informações a alguém, que foi o texto, né, sobre o xadrez, que o objetivo desse texto foi de apresentar informações sobre o xadrez, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem o jogo, que não sabem nada sobre o jogo de xadrez. Perguntar ajuda a esclarecer aquilo que não foi bem entendido na primeira vez que foi explicado. Por isso que tia Verônica sempre fala que se vocês tiverem alguma dúvida, façam uma chamada de vídeo, me liguem, entrem em contato comigo para que eu possa tirar as dúvidas de vocês. Porque, como está dizendo aqui, perguntar ajuda a esclarecer aquilo que não foi bem entendido na primeira vez. E às vezes a gente não consegue compreender na primeira vez, não. A prof fala, depois pode pedir auxílio novamente, vocês podem estar lendo novamente. Tudo isso para que seja esclarecido. Esclarecido aquilo que vocês não compreenderam sobre o assunto. Então, por isso, perguntar é muito importante. E o último, o texto informativo apresenta início, meio e fim. E todos os parágrafos, eles têm que estar de acordo com a mesma temática. Tia Verônica já falou isso em outra aula, que o primeiro parágrafo aqui, nós abordamos sobre o jogo de xadrez. Então, o primeiro parágrafo, não é isso? Vai trazer algo a respeito do jogo de xadrez. O segundo parágrafo vai dar o desenvolvimento, vai trazer informações que enriquecem o texto também. E quando chegar no final, vai ter a ideia de fechamento que vocês falaram sobre o tema que vocês abordaram. Entenderam? Então, crianças, vocês viram quando estávamos fazendo a leitura o que tem que ter em cada parágrafo, que quando vamos organizar o nosso texto, que o nosso texto vai ter o início, vai ter o meio e vai ter o fim. E agora, o que tem que ter no primeiro parágrafo desse texto? Olha o que nós aprendemos, que o início vai ser sempre o primeiro parágrafo. No início a gente tem que fazer o quê? Apresentar o tema desse texto. O que nós vemos aqui, no primeiro parágrafo? Lembra do texto Duelo entre Reinos, que nós já vimos em aulas passadas? Olha só, vai dizer aqui no primeiro parágrafo, olha só. O jogo de xadrez é uma disputa entre dois reinos. Então aqui, ele já começou a apresentar o tema do texto. Logo no início, ele já colocou a temática desse texto. Então, quando nós formos também produzir um texto, seja falando sobre bonecas, seja falando sobre animais, então a gente tem que colocar, apresentar logo no início o tema, sobre o que nós queremos falar nesse texto, ok? Então, até aí, tá tranquilo? Vamos lá, olha só. Quando fala sobre o meio, o que é o meio do texto? O meio do texto vai ser a segunda parte, o segundo parágrafo, que vai ter que ter informações que vão enriquecer o texto. Que informações foram essas que nós vimos aqui? O primeiro estava apresentando a temática que falava sobre o jogo de xadrez. Aí já no meio, ele continua a discorrer, continua a falar sobre o assunto. Que assunto? Jogo de xadrez. Ele tinha que continuar falando sobre o xadrez, ele não podia fugir daquela temática. Vocês estão entendendo? Então ele começou a passar as informações que ia enriquecer aquela temática dele, ia enriquecer o texto, ia enriquecer falando sobre o jogo de xadrez. Então até aí também tá tranquilo, né? Vamos ver novamente, olha só, o parágrafo 2. Nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o reino adversário, mas também proteger as próprias peças. Para isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do outro jogador. Vocês viram aí que o autor aqui desse texto, ele foi colocando elementos que foi enriquecendo o texto dele sobre o xadrez. A última parte, que é o fim. O fim deve apresentar uma ideia de fechamento. Agora tem que ser uma ideia de fechamento que vai fazer o leitor assim, poxa, que texto legal. Não pode ser uma coisinha qualquer. Então a gente tem que pensar muito bem. Outra coisa também que tia Verônica não falou. Toda vez que nós formos fazer um texto, a gente tem que saber realmente o que nós queremos dizer. A pessoa que escreveu aqui o texto sobre xadrez, ela buscou informações sobre o xadrez para colocar aqui no texto dela. Então, por isso, nós temos que fazer uma pesquisa antes sobre aquela temática, sobre aquele tema que nós queremos escrever, para nós não falarmos qualquer coisa. Por isso que é bom que nós façamos primeiro a pesquisa do que nós queremos escrever, ok? Aí quando chega no fim,
vai ter que ter aquela ideia de fechamento. Olha só, quando ele fez o fechamento desse texto sobre o xadrez, olha como é que ele colocou. Com o xadrez, além de se divertir, o jogador envolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Aí pensei, já aguçou a curiosidade de quem ainda não joga xadrez, para que possa aprender a jogar esse jogo. Tudo isso por conta do texto que esse autor fez. Então, esse texto que foi dirigido a quem? A pessoas que ainda não sabem sobre o xadrez, a pessoa que não sabe nada sobre o jogo. Porque quem sabe esse texto aqui não vai ser interessante, né? Vai ser interessante para quem ainda não conhece absolutamente nada sobre o jogo. Então, assim, ó, de acordo com o que eu expliquei, com o que o livro está dizendo, produzir esse texto não é difícil, né? Para que possamos ter como é que faz esse início, esse meio, esse fim. Nós primeiro temos que coordenar as nossas ideias. Agora, nós vamos para a nossa atividade, ok? Na parte do vamos fazer, vamos agora ler a história a seguir. Temos aqui a imagem de Santos Dumont e o avião 14 bis. O título do texto: O primeiro avião do mundo. Antigamente, voar era um sonho para o ser humano. E foi um brasileiro, um homem chamado Santos Dumont, quem conseguiu realizar esse sonho de voar. Como os pássaros? Não. Em um meio de transporte aéreo, o avião, que pode levar pessoas de um lugar para o outro cruzando os céus. Santos Dumont fez várias tentativas. Ele idealizou outras máquinas voadoras até criar o primeiro avião do mundo, chamado de 14 bis. O 14 bis era muito diferente dos aviões que conhecemos hoje. Os aviões de hoje em dia são mais eficientes do que o 14 bis. Primeiro avião do mundo, mas o 14 bis foi a base de todos os aviões modernos. Então vocês repararam aqui, olha só, que em todos os 3 parágrafos que tem esse texto, tudo está relacionado com esse primeiro avião do mundo com 14 bis. Então agora vamos para a página 63. Leia o texto, o primeiro avião do mundo. Olha só. Primeiro, crianças, antes de vocês começarem agora a responder, é preciso que vocês encontrem no texto as informações mais relevantes, as informações mais importantes que tem no texto. Quem foi o brasileiro? Foi um brasileiro chamado como? Aí nós vamos encontrar que quem inventou esse avião foi um brasileiro e que o nome desse homem é Santos Dumont. Olha só. Explique em uma frase a ideia apresentada em cada parágrafo. Então vamos lá, olha só. Será quem foi que conseguiu realizar esse sonho de voar? Quem foi que construiu o primeiro avião do mundo chamado de 14 bis? E ele foi a base para quê? Então os aviões de hoje, não é isso? Eles se basearam nesse avião que Santos Dumont fez, que foi o 14 bis. Então vamos lá, olha só. Vou ler de novo. Explique em uma frase a ideia apresentada em cada parágrafo do texto. Parágrafo 1. O que está dizendo no parágrafo 1? E aí? De importante, nós estamos falando sobre o primeiro avião. Eu vou dar só essa resposta para vocês do parágrafo 1. Olha só. Explique em uma frase a ideia apresentada em cada parágrafo do texto. No parágrafo 1. Então, a ideia principal do parágrafo 1 é quem inventou o avião. Pronto, tia Verônica já deu essa resposta para vocês. No parágrafo 2, qual é a ideia apresentada no parágrafo 2? E aí, vou ler o parágrafo 2. Santos Dumont fez várias tentativas. Ele idealizou outras máquinas voadoras até criar o primeiro avião do mundo chamado de 14 bis. O 14 bis era muito diferente dos aviões que conhecemos hoje. Então, está dizendo o que nesse segundo parágrafo? Fala sobre o quê? Sobre como era o quê? Pronto, já dei a dica para vocês. E qual é a ideia apresentada no último parágrafo? Olha só, eu vou ler o último parágrafo para vocês. Os aviões de hoje em dia são mais eficientes do que foi o 14 bis. Primeiro avião do mundo, mas o 14 bis foi a base de todos os aviões modernos. Então aqui, nesse parágrafo 3, mostrou a importância de quê? Tia Verônica também já está dando aí, a deixa, o caminho para vocês responderem
essa questão do que fala o parágrafo 3, qual é a ideia. A segunda questão diz assim: esse texto foi escrito com o objetivo de apresentar uma informação. Que informação é essa? Que informação que esse texto está querendo passar para nós? Olha, leiam de novo o texto e ó, tá facinho para vocês responderem essa segunda questão. A questão 3, vocês vão escrever no caderno de vocês de português, ok? Coloca a data e lá no caderninho de português vocês vão escrever. Questão 3. Escolha o meio de transporte de seu interesse e escreva um texto sobre ele em seu caderno. Vocês vão escolher um meio de transporte. Pode ser a moto, a bicicleta, o avião, o ônibus, o carro. O meio de transporte que vocês quiserem. A letra A. Pesquise sobre o tema a ser escrito. Lembra que lá no parágrafo 2, quando nós estávamos lendo, tia Verônica falou que vocês têm que procurar informações sobre o tema que vocês querem escrever? Então, isso. Pense qual é o objetivo com o texto e defina qual a informação que você quer apresentar. Vocês, crianças, vão seguindo passo a passo, ó, que a página 60, a página 59 e a página 60 foi mostrando para vocês. Então, aqui, a letra C. Anote as informações que quer apresentar em seu texto. O que de mais importante você quer apresentar no seu texto? Distribua essas informações em parágrafos de início, meio e fim. Dê um título ao seu texto. Então é isso. Depois que vocês decidiram qual é o tipo de meio de transporte que vocês querem falar, vocês vão pesquisar sobre o tema, pensar qual é o objetivo desse texto. O que você quer dizer? Se você escolheu o meio de transporte ônibus, o que você quer dizer de mais relevante, de mais importante sobre o ônibus? Aí vocês vão começar a fazer o texto de vocês. Não esqueçam, ó, na construção do parágrafo tem que ter o início, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Aí vocês voltem lá, ó, na página 59 e na página 60, vocês vão ler de novo, ó, o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro e todas as informações que nós já falamos aqui para vocês construírem o texto de vocês. Olha, eu sei que vão ser construções textuais muito legais. Não esqueçam de, na hora que vocês terminaram de fazer, tirem a foto e mandem para a tia Verônica. Qualquer dúvida, crianças, façam uma chamada de vídeo ou pode ligar. Não se esqueçam, ó, do que nós lemos aqui. Perguntar ajuda a esclarecer aquilo que não foi bem entendido na primeira vez. Então, se não entenderam na primeira vez, leiam de novo. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Crianças, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!